e bondoso Pai, nós estamos reunidos uma vez mais para louvar o Teu nome e para nos fortalecer da Tua graça, Senhor. Receba os nossos louvores, aperfeiçoa-os, ó Deus, para que possa subir ao trono da Tua graça, Senhor, e que a presença do Senhor se mantenha em nosso meio, tomando controle, Senhor, de tudo que será tratado aqui. Que cada um, ó Deus, que aqui chegou, possa retornar aos seus lares melhor do que entrou, levando, Senhor Deus, uma porção a mais do Teu Espírito Santo. Fala com cada um, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra seja ministrada com efeito, Senhor, de salvação a todos. Que ninguém, Senhor, venha ouvir de mau grado ou somente estar corpo presente, mas que possamos todos receber o Teu conselho, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje nós temos a visita do irmão José, da sua sogra, da sua esposa, da sua cunhada, a irmã Miriam ali, né? São bem-vindos, a irmã Thalita, a irmã Miriam, irmão José. Esqueci o nome da irmã, irmã Janete. Vocês são sempre bem-vindos. Estivemos ali, acho que foi sexta-feira passada, né? Acho que foi ministrando a ceia e eles vieram para ter um companheirismo conosco. Amém? Quanto mais brasa, como eu sempre digo, mais se aquece, né? Eu quero convidar vocês para ler as Escrituras e eu quero tratar esse assunto que eu venho falando em algumas congregações. Acho que só falta falar aqui em Sarandi, com o tema O Engano. E para isso nós vamos ler Mateus 24, versículo 22. Nós viemos à casa de Deus para aprender, né? Para aprender, para lembrar, né, do que já sabemos e para saber como melhor servir a Deus. Que cada um possa estar em espírito e pegar, né, pegar a palavra de Deus com o objetivo que ela vai ser pregada, que é para a nossa salvação. Amém? Diz assim, São Mateus diz assim, Jesus Cristo diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus que não é possível os escolhidos serem enganados, né? Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Senhor nosso Deus, nos rendemos, ó Pai, com temor e tremor, para aprender de Ti, Senhor, porque é o tempo oportuno, Senhor, aonde nós decidimos, aonde passaremos a eternidade, Pai. Fala com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. No decorrer da nossa palavra, eu quero ler mais algumas escrituras para embasar nisso que vamos falar. E o título, como citei, é O Engano.
Se existe algo que Satanás ele é especialista, é para enganar. E para se enganar, escutem isso, você tem que ter algo parecido. Você não pega um pedaço de papel qualquer ali e bota o criminoso, não é? Bota no bolso e depois vai lá e tenta passar lá no posto de combustível. Não vai passar. Mas é normalmente uma nota parecida. Tem alguns detalhes que se analisa ali que vê e comprova que ela é falsa, mas ela é parecida. Por isso se pega rápido, passa batido. E eu lembro do pastor Febroni contar um assunto que ele presenciou ali nos Estados Unidos, conversando com um irmão ali. Esse irmão ele era especialista em moeda, em conhecer a moeda verdadeira, né? Ele tinha uma especialização nessa parte. E então o pastor Febroni perguntou: você estudou todas as notas falsas e verdadeiras para conhecer? Ele disse: não, eu só estudei a verdadeira. E o que não bate com a verdadeira é falsa. Então, o que não bate com o evangelho correto de Cristo, embora seja 95%, 99%, é falso. E o cristão, irmãos, ele tem que atingir aquela firmeza, como Jesus elogiou de João Batista. Lembra? João Batista ele teve um ministério curto de 6 meses, que veio para apresentar o Messias, e ele mesmo disse: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou disse, naquele que você vê descer o Espírito de Deus, esse é o Cristo. Então ele não conhecia Jesus, apesar de serem primos, né, por criação, mas ele tinha um sinal, que quando viesse aquele sinal sobre determinada pessoa, aquele era o Cristo. E ele começou o seu ministério batizando o povo com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele viria. Ele não conhecia ainda, né? Mas quando Jesus se apresentou e ele viu aquele sinal, o Espírito Santo vindo, ele não teve dúvida. E como um profeta verdadeiro, ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por ele ter uma mensagem firme e que corta o pecado, ele foi parar na prisão. E da prisão, vocês sabem, ele foi morto. E às vezes não, sempre as pessoas, para se tornar popular, às vezes tem que trazer algo que o povo gosta de ouvir. Algo para adoçar. Como diz o apóstolo São Paulo, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si doutores para falar segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. Mas veja, voltando daqui, quando João Batista apontou o Cristo, cortou o pecado na raiz, e aí foi preso, ali veio a dúvida. Somos humanos, o diabo se aproveita muitas vezes da fragilidade. Por isso que a ovelha depende do pastor. E o nosso sumo pastor se chama Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali na prisão, quem sabe começou a vir pensamentos e pensamentos: João, você só teve 6 meses de ministério? Você pegou pesado demais com Herodes e Herodias? Você está preso, você vai morrer? E o que é feito do teu ministério? Você não veio para apontar o Messias? E aí o que ele fez? Ele enviou discípulos ao encontro de Jesus e disse: vão lá e perguntem se é ele o Cristo, ou devemos aguardar outro. Quer dizer, vão lá e confirma, ver se eu realmente apontei o Cristo. E eles chegaram para Jesus, Jesus, como disse para eles: fiquem aqui. Veja os sinais, os milagres, veja o resultado do meu ministério, depois vocês tiram a conclusão, em outras palavras. Os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus.
Por certo, eles ficaram num cantinho ali assistindo a mensagem de Jesus. Aí Jesus testificou daquele que estava na prisão e que enviara mensageiro para confirmar. E disse: o que vocês foram ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Um homem trajado em vestes, bem trajado, em vestes reais? Não, os que se trajam, que eles estão nos palácios, que se trajam bem estão nos palácios. Um profeta? Digo-vos que mais do que um profeta. Porque os nascidos de mulher não teve um como João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior que João Batista. Porque João Batista foi aquele joelho, né, que introduziu a graça. Então veja a nossa posição, né, como filhos da graça, não é? Somos maior do que João Batista. Então Jesus pôde testificar da postura, da firmeza de João Batista, que não era uma vara agitada pelo vento, mas ele tinha uma determinação, ele tinha uma convicção no que ele cria. E assim cada um de nós devemos ter a nossa determinação, a nossa convicção no que cremos. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se eu tenho o Espírito de Cristo, e você tem o Espírito de Cristo, Cristo nunca vai te dirigir fora da palavra, mas de acordo com a palavra de Deus. Mas nós vemos, falando do engano, ele é parecido. Denominação não engana pessoas da mensagem. Pessoas da mensagem, pessoas que convivem com a mensagem, não vou dizer da mensagem, mas pessoas que convivem, ele já não serve mais para a denominação. Eu estava ontem ali no Ayrton, o genro do irmão Brademir, e ele mesmo falou: depois que comecei a ver, católica não serve mais para mim. Porque ele viu a verdade, não tomou ainda, mas quer dizer, a coisa errada para ele, a denominação, aquilo não serve mais. Então o que pode muitas vezes enganar, quer dizer, se possível for, enganaria, é a coisa parecida, que está muitas vezes andando junto. E o diabo, ele, por todos esses séculos, ele tem agido e tem enganado aqueles que foram predestinados para serem enganados, como ele enganou a terça parte dos anjos. E quando eu vejo, irmãos, muitas coisas, quando a gente vê ventos de doutrinas, eu lembro que com os apóstolos não foi diferente. O engano já estava lá. Mas o cristão que tem o Espírito de Cristo, ele não é enganado, porque Cristo está ali. Eu quero ir lendo aqui algumas escrituras para nós ir vendo. Lemos o que Jesus disse, agora vamos ler. Tem várias passagens, mas eu anotei 2 ou 3 para ler. Vou ler a princípio 2, para vocês ver como o engano sempre esteve presente. E os verdadeiros cristãos não deram tapinha nas costas do engano, não. Eles resistiram. O próprio apóstolo São Paulo, ele diz: mesmo que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, ou nós mesmos, disse ele, aparecer amanhã com outro evangelho aqui, vocês não creiam. Seja anátema, quer dizer, amaldiçoado. Porque Paulo estava convicto que aquele evangelho que ele tinha anunciado era o genuíno, era a nota original. E se amanhã algum deles aparecesse ali com uma nota falsa parecida, não creia. Seja amaldiçoado, disse Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, o título aqui, desde do primeiro versículo, diz: os falsos apóstolos. E eu vou ler só do 13 até o 15 para nós fazer uma base. Olha o que disse Paulo, concluindo
esse assunto dos falsos apóstolos, ele disse assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Já existia, e como existiu, que vinha falsos apóstolos com uma aparência, como diz a Bíblia, dizendo alguns que eram judeus e não eram. Mas há uma era, não me falhe a memória agora, que Jesus o elogia, porque eles colocaram os falsos apóstolos em prova e o encontraram falso. Então, como disse o apóstolo, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E para a pessoa ser enganada, ela precisa permitir ser enganada. Se você está andando no correto, e para você ser enganado, primeiro precisa se permitir. Você lembra, como a gente sempre cita, de Acabe e Jeosafá. Eles eram irmãos, eles eram israelitas. Acabe tinha 2 tribos, 10 tribos, né? E Jeosafá, 2 tribos. Ou me confundi em 10 e 2, não me lembro bem certo. Enfim. Eles eram irmãos, filho de Abraão. E o que acontece? Josafá pensou: vou visitar o irmão Acabe, fazer uma visitinha para ele, quem sabe ver no que posso ajudar. Mas Acabe era aquele totalmente enredado, um apóstata, um ímpio. Coisa que Josafá nunca deveria ter ido ter companheirismo com o ímpio. E isso aplica, nós estamos falando sobre o engano, e isso aplica para nós também. Pastor Febrônio conta de um irmão que ele pastoreou, que ele andou com alguma curiosidade sobre doutrina errada, e o pastor Febrônio disse: olha, te aconselho, você não ir atrás disso, não. Não, eu vou, quer dizer, ver por meus olhos. Em resultado se enredou. Porque há espíritos, certas companhias, por exemplo, se a pessoa tem prazer e está sempre naquela rodinha que é ele só o cristão, o resto tudo ímpio, alguma coisa já mostra que ele já está mais para lá do que para cá. Primeiro ele pode até estar ali e se sente um pouco um peixe fora d'água. Mas a amizade é colega, é empresa, é confraternização da empresa, até que quando precisa realmente ir, Deus protege, mas se você pode escapar, por que não escapar? Por que não escapar? Às vezes a gente tinha que ir, mas voltava com a cabeça que era um enxame de demônios, né? Porque o que você ouvia ali não era nada bom. Só ouvia porcaria. Então, a pessoa é enganada se ela se permite ser enganada. E aí eu volto a dizer, porque nós somos o produto do meio ambiente, nós somos influenciados. Que tal aquele companheirismo desmedido do cristão com os ímpios ali, vai. Aquilo vai matando a fé. Aquilo vai matando. E aí nós vemos o assunto em questão de Acabe e Josafá. Tinha justificativa? Tinha. Somos irmãos, é filho de Abraão também.
houve essa divisão das tribos por causa do pecado de Salomão. Salomão perdeu 10 tribos, ficou só com 2, por amor de Davi, mas somos irmãos, que não temos nada a ver. Mas e o histórico de Acabe? Um comprometido, um idólatra, e foi lá Josafá visitá-lo. E depois que rolou elogios, depois que rolou banquete, porque Acabe fez um grande banquete, aí vem a cilada. Você sabe que a morte de Gileade é nossa, né, Josafá? E os sírios tomaram conta. Ele poderia argumentar, e se nós deixarmos devagarinho, ele vai tomando mais. Nós temos que ir lá tomar o que é nosso. Você vai comigo e vai dizer, como que não vai agora? Vou. Meus cavalos são como os teus, meus soldados como os teus, meus carros como os teus. Mas vamos consultar a Deus primeiro. Mas ele estava no terreno do engano, no terreno do inimigo. E nós sabemos bem da história, não vou me deter muito. Sim, é para já, vou convocar, eu tenho 400 profetas aí, e eles estão à disposição, quando eu precisar, ouvir uma profecia. Vamos começar a chamar, um por um. E a profecia foi a mesma: sobe, porque Deus te dará os sírios em tuas mãos. 400, mas o verdadeiro ali estava incomodado, porque alguma coisa batia dentro falando, não está certo, alguma coisa está errada. Eu sinto que isso não está vindo realmente do Espírito de Deus, porque eu cuido ter o Espírito de Deus, ele poderia dizer, e isso que eu estou ouvindo não é familiar. E eles estavam ungidos? Estavam. Com a unção tão grande que Zedequias, quando Micaías chegou e disse que eles seriam derrotados, ele esbofeteou Micaías. E disse, de onde saiu o Espírito de Deus para chegar a você? Quer dizer, eu tenho convicção, sou chefe dos 400 profetas, todos eles profetizaram a mesma coisa, eu também recebi a inspiração. Zedequias não deu muita moleza, disse, quando você estiver se escondendo de cova em cova, aí você vai saber de onde saiu. Eu vi o céu, Deus reunido com seus anjos, dizendo, quem vai induzir Acabe, esse perverso, né? Que vá, a peleja e caia, para que cumpra o que Deus havia dito através de Elias. Um anjo dava uma opinião, outro dava outra, mas de repente chegou um espírito de mentira. Por isso que o espírito de mentira é do diabo. É um espírito que tem que ser combatido como qualquer outro espírito, como de adultério, como de tantas outras coisas. É do diabo. Ele é o pai da mentira e fala do que é próprio, Jesus disse. Ele é mentiroso desde o princípio. Chegou um espírito de mentira e disse, eu vou. Como? Eu serei um espírito de mentira na boca deles, dos seus profetas. Vai e você prosperará. Mas ali estava Micaías, que tinha a mesma natureza de Elias. Era ungido pelo mesmo Deus. Micaías não ficou duvidando. Será que eu falei a verdade? Agora Acabe mandou eu me prender e me tratar com pão de dores. Depois, quando ele voltar da guerra, ele trata comigo? Porque Acabe disse, prenda esse homem e trate com pão de dores. Quando eu voltar vitorioso, eu trato com ele. Micaías não estava nem aí para Acabe. Se você voltar, Deus não falou comigo. E de resultado, sabemos que Acabe foi para a peleja e cumpriu a promessa, a profecia de Elias. Então veja, irmãos, o engano. Agora, lendo mais essa parte aqui para nós e olhando nas Escrituras, como eu disse, o engano está presente, esteve presente e estará até o final dos séculos. Mas o verdadeiro também esteve e está e estará para todos sempre. Diz o apóstolo Paulo para o Timóteo, seu filho na fé.
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Perverter a fé de alguns. E é o que eu sempre digo. Se o falso fosse embora para o inferno sozinho, não seria tanto prejuízo. Mas o problema é que ele normalmente leva uma carroçada. O homem imoral, se ele fosse sozinho, mas ele não vai. Porque há um diabo ali, falando sobre isso. Há um diabo ali. E ele não quer só a alma daquele miserável, ele quer a alma de todos quanto ele puder. Por que não vai mexer lá fora com quem já está no inferno? Por que vai tirar das pessoas que estão dentro? Porque é um demônio. Vocês estão vendo como o diabo é safado? E aí veja, e principalmente quando se trata de falsas doutrinas, porque a falsa doutrina, ela desvia o foco. E isso nós temos visto desde que somos criança, podemos dizer. Criado na mensagem, e já lá nos tempos antigos já se via doutrina falsa, agora já ficou ultrapassada, né? Não se vê praticamente. Mas a sensação do momento era que o irmão Branham ia ressuscitar e exercer ministério, indo contra as Escrituras. E uma coisa que nós aprendemos nas reuniões de pastores, que o que nós devemos fazer é ensinar o povo, mas não difundir o falso. Ficar citando esse, aquele, combatendo. Mostra a verdade, que quando vir o falso, ele vai ver que é falso. Quando surgiu lá em 1900 e tanto a doutrina isolada, muitos pastores começaram a combater. Difundiu. Os curiosos foram ouvir. Agora, esses dias, um pastor, que não está no companheirismo com a gente, ele foi fazer um debate com um certo apóstata aí, que descreu da mensagem. Para que fazer debate? Para dar ibope para ele? Para as pessoas irem ouvir um apóstata? Pregue a verdade só. E ainda acho uma grande coisa que teve tantas mil visualizações. Trouxe o homem vamos dizer assim, para a vitrine. Deixa ele com o povinho dele quietinho lá, já se enganaram mesmo. Mas há pessoas boas pessoas que infelizmente são enganadas. O irmão Branham é falso. Tudo que nós aprendemos do irmão Branham. Me mostra uma profecia dele que não cumpriu, todas cumpriram. Agora, ele como homem era homem, ele como pregador era pregador, ele tinha as ideias dele, tinha os desejos dele, mas como profeta, aquilo que ele profetizou, cumpriu, ele é verdadeiro sim. Mas o diabo vai tentar dizer, não, por causa do escândalo, B lá, então é tudo falso, negativo. Então quer dizer que o ministério de Jesus era falso? Porque tinha um Judas ali? Eu tive que dizer um dia para um irmão, fiz umas 3 visitas e graças a Deus ele voltou a congregar. Por que se retirou? Por causa do escândalo. Eu digo, irmão, a Bíblia diz que é inevitável que venha escândalo, mas ai por aquele que vier. Aí eu disse, meu irmão, então nessa linha de raciocínio, nem no ministério de Jesus teria ficado. Não teria sido companheiro de Pedro, Tiago e João, porque teve ali um que causou escândalo, um que entregou o mestre. No ministério de Paulo, então, nem se fala, que ele chega a escrever para Timóteo dizendo, te cuida de Alexandre o latoeiro, porque ele me causou muitos males. Quer dizer, fique atento. Em outra passagem bíblica, ele se refere a Himeneu, essa que lemos, diz Himeneu e Fileto, não é?
Em outra passagem bíblica, Paulo fala de Himeneu e Alexandre. Eu penso que o Himeneu é o mesmo Himeneu, só o Alexandre é outro. Que ele disse, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam. Então, o falso sempre esteve ali envolvido. Mas a verdade segue sendo a verdade. Então, o que nós precisamos é ser ensinado a verdade. Mesmo que ela doa. Mesmo que ela machuque. Admita a verdade, como o irmão do irmão Branham admitiu a verdade. Quando o irmão Branham teve aquela visão, o sonho, não me lembro, e o pai dele marcou a próxima sepultura e disse, esse próximo será Rovard. Rovard estava com a vida bagunçada, Rovard estava desviado. O irmão Branham diz, um homem com chamado para o ministério, mas os seus associados o retiveram segurado. Olha o que estragou ali. Olha o que se perdeu. A alma desse precioso, graças a Deus, não se perdeu. Mas ele tinha um chamado para o ministério. E a pessoa que tem um chamado do ministério, ele pode abortar o chamado, sim. Se ele não se portar de forma que deve se portar. E se arrepender, pode salvar sua alma. E se não se arrepender, vai para o inferno. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que Judas, nós não somos melhor do que Himeneu, nós não somos melhor do que Datã, Coré e Abirão. Datã, ele era um sacerdote, ele era um levita, ele não era pouca coisa, mas ele deu lugar para o engano, ele deu lugar para o ressentimento, e segundo a história conta, havia 2 postos, para ser o sumo sacerdote, para quer dizer, promovido ali entre eles. Era ele e o outro. E o outro, quer dizer, foi promovido no ministério e ele ficou. Isso teve ressentimento. Isso é história, né? Mas pode acontecer ou não pode? Digamos, eu tenho um dom, o irmão Marcos tem um dom. Somos 2 irmãos abençoados aqui na igreja. E Deus chama alguém para o ministério pastoral, aí o outro vai ficar ressentido? Mas se a pessoa não tiver maturidade, fica. Apunhala o outro. E acontece. Acontece. Mas ele... Aí eu volto a dizer, talvez hoje eu vou um pouco mais longe, irmão. Aí eu volto a dizer, se aquele que deu lugar para o espírito errado fosse sozinho para a perdição... Não seria tanto estrago, mas normalmente ele faz a panela dele. Ele já chamou Coré e Abirão, né? Ou Coré chamou Datã e Abirão. Os nomes eu não lembro qual foi o primeiro ali. Já estava em 3 agora. Aí chamaram mais 250 príncipe. Olha como a coisa aumentou. E levantaram o nariz e disseram, Moisés, não é só você que tem a palavra de Deus, nós também somos levita. Moisés ficou tão nervoso que ele disse, Senhor, não atente para o sacrifício deles. Quer dizer, o que eu fiz para eles estar me perseguindo? Eu não pedi para estar no ministério. Por isso, irmãos, quando a pessoa corre muito atrás, até chega, mas eu fico com o pé atrás. Porque se Deus chamou, Ele vai colocar a pessoa lá, não importa. Deus chamou Davi, e Davi ia chegar no trono. E Davi sabia, na hora certa eu vou para o trono. Quando Deus chama e você se posiciona na mão de Deus, Deus te coloca lá. Mas Datã, Coré e Abirão disse, não é só você, Moisés. Deus disse para Moisés, separe desses incrédulos. E ele separou, e vocês sabem. A terra abriu e engoliu eles 3, e o fogo consumiu os 250. O engano. O engano.
Por isso, irmãos, eu quero falar isso para todos. Como sendo o conselho de Deus. Nós não podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Não adianta trazer um evangelho adocicado. Eu sei que doutrinas, isso está obsoleto. Primeiro era a ressurreição isolada, depois veio a nuvem dizendo que a vinda de Cristo tinha sido em 63, parecida com a do Mineu e Fileto. Eu estive lá, eu auxiliava aquele ministério, até que deu. A primeira tentativa eu pensei, eu vou parar de pregar. Cheguei para ele e disse, pastor, eu vejo que eu não devo mais lhe auxiliar na pregação. Mas eu não atacava aquele ministério, eu respeitava. Porque o auxiliar tem que crer com o pastor, e eu não creio dessa forma. Ele disse, não, irmão, não se preocupe. Conheço o teu espírito, graças a Deus que conhece. Né? E até hoje ele tem a gente como um verdadeiro amigo. Mas a gente fora do nosso lugar é que nem um peixe fora d'água. Aí teve um tempo lá que eu pensei, não vou mais pregar. Mas como não vou? Vou levar o irmão então, para o irmão pregar. Aí daí quando eu voltei a pregar, foi um caso bem atípico. Fui eu mais um obreiro lá, fazer o culto lá em... Como é o nome lá, amor? Baixo da serra lá? Lauro Miller. Que eu sempre atendia lá, Lauro Miller. Fui levar o irmão lá. O irmão chegou, irmão Davi, acho que você vai ter que pregar. Estourou meu zíper. E não tinha púlpito, né? Daí disse, tá bom, então eu prego. Peguei a Bíblia e preguei, né? E voltei a pregar mais um tempo. Mas quando não deu mais, perna porque te quero. Não vou deixar a minha família ouvindo o espírito errado. E eles eram adolescentes. E quando nós saímos, eles mesmos, os dois mais velhos, disseram que já estavam mordidos por aquele espírito. Quando chegaram na igreja a qual nós fomos congregar, no pastor Edival, depois, voltando para casa, eles disseram, pai, obrigado por sair, porque nós já estávamos mordidos. Porque tudo que não crê como eles é denominação, está fora do rapto. Quer dizer, nós precisamos de coisa profunda. Por que mais profunda do que contar a história da cruz, que Cristo morreu para perdoar os meus pecados? Enquanto eu ouvia a pregação, é claro que eu glorificava. E a minha filha me contou depois que vinha o pensamento, dizia, não sei por que o pai tá desse jeito, porque isso aí eu sei. É claro que eu sei, mas é Jesus Cristo fazendo gol em Satanás. O engano. E aí depois vem outros e outros que vocês sabem. E a internet está aí, mas cada um deve saber qual é o seu pastor. Eu ouvi, e eu acho que a maioria de vocês já ouviram, e eu pensei, eu vou ficar quietinho, não vou difundir, porque eu acho que vai morrer na casca. Um pastor bem conhecido, sentando-lhe a ripa, não sei o que esses pastores têm na cabeça, que colocam fardo sobre as pessoas, atacando. Casamento é coração. Então vai lá de juiz agora, saber quem é de coração, então, se fosse isso. E o que nós temos que fazer? Difundir? Não. Ouça ministérios que prega a palavra, ouça o teu pastor, que vai responder diante de Deus, é o teu pastor. Há pessoas, disse ele, vocês muitos já viram, quem não viu não precisa ver. Deixa quieto. Há pessoas que viveram junto, criaram seus filhos e nunca foram casados. Então quem foi casado? Quem foi casado então? Ficam botando peso, como ele disse, carga sobre os ombros, outros por causa de um papel.
Ora, foi lá no papel, lá no civil, com testemunha em tudo, e disse que recebia a pessoa como esposa ou esposo, e prometeu viver para ela. É papel? Papel só o papel é para cumprir com a lei, mas eles são casados sim. Vocês estão entendendo, irmãos? Por onde que vem o engano? Por onde vem essa praga? Fulana foi trabalhar numa empresa e aí se namorou do chefe, casou com o chefe, não deu certo. Eu prefiro ver ela casada aqui do que sendo uma prostituta. Claro que sim, mas está errado aqui ou não está? Entende? Só há uma maneira de salvação e essa é através de Cristo. Eu não sei quantos anos nós vamos ficar aqui, quantos ventos de doutrina vai vir, mas fique com a palavra de Deus, fique com aquela voz lá dentro que ficou com Josafá. Eu não sei quantos anos eu continuarei como pastor, eu não sei qual o dia de amanhã, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei o propósito que eu tenho com Deus. E eu não vou encerrar os meus dias como falso, porque um preço foi pago na cruz. Há um legado dos nossos antigos que deixaram o evangelho correto, e a Bíblia diz: não remova os limites antigos colocados pelos seus pais. Se um dia nós for embora primeiro, fique com a palavra. Haverá ministério correto. E haverá ministérios que serão coniventes com o erro. E mesmo sendo o ministério correto, teremos problemas. Teremos pessoas que estão caminhando em direção à perfeição, mas ainda não alcançaram. Vamos ter paciência. Nem todos têm a mesma fé. Atingir o mesmo nível, quero dizer. Não vamos ser um legalista. Tem que ser tudo como eu. Ora, gente. Estou com 52 anos. Eu sei como a gente veio crescendo espiritualmente. Agora eu vou querer que todo mundo, nós pregamos para que todos sigam nesse processo. Crescendo, mas devemos saber que no nosso meio vai ter as 3 classes de crente. Devemos saber que terá a ovelha pequena, como preguei um dia, fraca, e haverá forte, mas é ovelha. No ministério de Jesus tinha de tudo. E aí você usa a Bíblia para apoiar o que você quer. Se você agir assim, você ia, como é que diz, condenar a mulher do poço. Jesus não condenou. Ela estava vindo para Jesus. Ela estava vindo para Jesus, ela aguardava o Messias, ela sabia que a única pessoa que podia endireitar a vida era o Messias, e quando o Messias chegou, endireitou a vida dela, horas. Não creio que ela foi para o 6º, 7º casamento depois, não. Venham ver um homem que disse tudo a respeito de mim, porventura não é esse o Messias? Me dá dessa água, ela pediu. Água viva, né? O que é errado é errado. O que é errado é errado. Tinha no ministério de Jesus, tinha no ministério do irmão Brana. Mas eu prefiro, como disse em Ronda Alta, chegar diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, estou errado. Eu errei, me perdoa, como o irmão do irmão Brana disse, sabe, Bill? Eu tenho estragado, em outras palavras, a minha vida e tudo mais, tenho sido casado e tudo mais. Lembram na mensagem das mães? Tenho atrapalhado a minha vida, Bill, tudo. E agora você me diz que eu serei o próximo, em outras palavras?
Mas, Bill, eu vou te pedir uma coisa. Quando eu partir, peça para eles cantar. Ele entenderá e dirá: bem está. Ele não apoiou. Ele admitiu: eu estou errado. Eu estou errado. Agora eu vou apoiar. Bill, eu tenho atrapalhado a minha vida, você sabe. Mas quando eu partir, diga para cantar, ele entenderá e dirá: bem está. Agora, que tal o irmão Branham trazer uma mensagem adocicada? Não era casado de coração, nunca fez isso. Nunca fez isso. Nunca fez isso. Aí vem o irmão Branham: quando eu partir, eu encontrarei ele, e ele dirá: Bill, ele entendeu. E 5 dias antes de partir, ele fez as pazes com Deus, junto com o irmão Neville e outros ali. Mesmo que eu estivesse no inferno, enquanto tenho vida, e eu chegasse para Jesus e dissesse: Senhor Jesus, eu baguncei minha vida, mas tenha misericórdia de mim. Ele diria: sim, meu filho, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não é apoiar o erro, mas dizer: Senhor, eu não vou fazer mais. Me perdoe, me perdoe. Diga para cantar, ele entenderá e dirá: bem está. Vocês estão entendendo a diferença? Não é pegar um pau e dar na cabeça, como diz o pastor Febrônio, daquele que está nadando, tentando chegar na praia, mas é o bom samaritano pegando e passando azeite nas feridas. Há um céu nos esperando logo ali. Há um céu nos esperando. Há o sangue que verteu por nós. Quando o irmão Branham foi em busca da mensagem de casamento e divórcio, ele chegou para Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Tem tantos com a vida toda torta, Senhor. Deus disse: sobe a montanha. E a coluna de nuvem desceu. E o rapaz do poço disse: irmão Branham, eu posso dizer onde você estava, porque a coluna de fogo descia e subia. E eu disse: Deus está falando com William Branham. E o que Deus disse? Diga para eles irem para casa, fique como estão, mas vai se fazer de novo. Agora vou eu aqui fazer isso? Eu repito, eu preferia. Eu tenho certeza, irmão Lindomar, que ele não ia dizer para mim, não ia me abandonar. Se eu chegasse a ele com o coração sincero, dizer: Senhor, eu tenho bagunçado, eu tenho errado, mas eu quero a tua graça. Deus tenha misericórdia se alguém fazer de novo, disse o irmão Branham. Agora vou eu trazer. E pipocou, gente. Nós somos um grupinho pequeno, pipocou. Quer dizer, sabe o que quer dizer pipocar, né? Pipocou, foi em vários lugares. Eu não sei como vai ficar isso. Mas o que nós decidimos? Ensinar o nosso povo. Se foi mal entendido, não sei. Espero que seja mal entendido aquilo que ele falou. Mas vocês entenderam o recado de Deus? O sangue de Cristo, ele é capaz de levar todos nós para a glória. Sem exceção. Vai depender de como você se achegar a ele. Não importa, volto a dizer sobre o Howard. Howard, é o seguinte: Deus me mostrou por um sonho, marcou a sepultura e disse que você vai ser o próximo.
Ah, Billy, eu tenho atrapalhado a minha vida, tudo mais. Mas quando eu partir, cante que ele vai entender eu. E eu gosto daquele final ali, quando o irmão Branham disse 5 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus. Junto com o irmão Neville, o pastor, né, se reconciliou. Hoje é o dia, amanhã eu não sei se eu estarei aqui ainda. Você também não sabe. Sim, ele entendeu. E daí diz o irmão Brana, quando eu partir, nessa linha, como falou, e o irmão Brana conta e diz, quando eu partir, vou chegar lá e verei. Tem outra mensagem que ele fala, acho que é o mesmo. Diga para Bill que está tudo bem. Entendeu? Então Deus é o nosso representante. Que Deus ajude a cada um. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam que existe uma